versículo 1 ao versículo do número 6, livro do Gênesis, capítulo do número 3, versículo 1 ao versículo do número 6, diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, que não morrereis, porque Deus disse que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Você diz amém? Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esta tão honrosa oportunidade. Eu me sinto em casa todas as vezes que estou aqui na Ademar. Obrigado, pastor Rogério Barros, pelo carinho de sempre, pastor Amanda. Deus abençoe. Deus abençoe o Ricardo, toda a sua... Hoje acertei, né? Deus abençoe a Débora, Deus abençoe toda essa família, Deus abençoe o cantor Delfim, a sua família. Delfim sempre vem no mole, né? Sempre não. Eu quero justificar a ausência da minha esposa. Eu falei com a pastora Amanda que estou numa correria, estamos numa correria muito grande, mas Deus é bom. Eu deixo um abraço aqui da minha querida esposa para toda essa igreja. Eu quero trazer algumas verdades de Deus para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, e usar esse texto como base. Quando Deus está criando todas as coisas, isso é interessante. Deus cria o homem no sexto dia, nos 5 primeiros dias. Deus está criando todo o sustento para o homem, Deus está criando todo o ambiente favorável para o homem. Deus está criando o animal, Deus está criando o alimento, Deus está criando um meio de sobrevivência para o homem. Deus cria um ambiente favorável para plantar o homem. Isso já é uma verdade de Deus muito rápida para as nossas vidas. Deus sempre cria a providência antes de nos colocar em qualquer lugar. A providência foi criada antes do homem ser criado. O homem foi criado, mas a providência já existia. Deus não cria a providência por causa do homem. A providência existe, o homem passa a existir. Isso é uma verdade de Deus. Deus já criou um ambiente favorável para você experimentar o melhor da parte dele. Deus já criou um ambiente favorável para a sua família viver o extraordinário na presença de Deus. Deus cria não apenas a providência, Deus cria um jardim e coloca o homem nesse jardim. Deus, da costela deste homem, tira sua esposa, constitui a primeira família da terra. O ambiente é favorável, o lugar é favorável, a presença de Deus está neste ambiente. Todos os dias, Deus desce nesse ambiente para se comunicar neste ambiente, para falar com Adão e para falar com ela. Deus havia dado algumas ordens para Adão, Deus havia dado alguns direcionamentos para Adão, do que podia fazer e do que não poderia fazer. Esse processo, Adão está ouvindo a voz do Senhor. Acredito eu, creio eu, que pelas palavras de Eva, Adão comunicou para Eva tudo aquilo a qual Deus havia comunicado ao seu coração. Mas me chama a atenção algumas verdades que eu quero tirar desse capítulo 3, aplicar para a sua vida sobre Adão, aplicar sobre a sua vida sobre Eva, terminar e refletirmos sobre família e orarmos em cima disso. A primeira verdade que me chama muito a atenção, pastor Rogério Barros,
é que a serpente está falando com Eva, está dialogando com Eva, e Adão está em silêncio. Observe o texto, no versículo 6, que Eva pega do fruto, come, dá para Adão, e Adão também come. Dá-se a ideia que Adão está na proximidade, que Adão está neste ambiente onde a serpente fala, neste ambiente onde Eva dialoga com a serpente, mas neste ambiente onde a serpente está falando, onde Eva está falando, há um silêncio de Adão. Adão não se pronuncia. Deus falou algo ao coração de Adão, mas Adão permanece em silêncio. O que quebra a estrutura de toda a casa de Adão é o seu silêncio. O silêncio de Adão leva a sua família a uma desgraça terrível, pois Deus havia dado um direcionamento para Adão, enquanto a serpente está convencendo Eva de algo oposto ao que Deus falou. Adão está em silêncio. Deixa eu dizer uma verdade de Deus para todos os homens aqui. Deus te levantou para direcionar a sua casa. Deus te levantou para ser uma voz ativa dentro da sua casa. Não dá em todo momento em que seu filho se rebelia, todo momento que algo dá errado, todo momento em que o relacionamento entra em conflito, você fica em silêncio. O seu silêncio revela a sua covardia. O seu silêncio dá oportunidade para a serpente ter oportunidade para falar. Enquanto homens estão em silêncio, a serpente continua convencendo Eva. Então Deus te deu autoridade. A Bíblia Sagrada diz que a serpente não engana Adão, engana Eva. 1 Timóteo capítulo número 2, versículo 14. Paulo esclarece que quem é enganado não é Adão. Quem é enganado é Eva. Mas quando Eva é enganada, ela influencia Adão. Adão é influenciado porque ele perdeu a voz. Amém. Amém. O teu silêncio trará problema para dentro da sua casa. O que nós precisamos urgentemente é restauração da masculinidade bíblica. O que nós precisamos urgentemente para pensarmos sobre família é restauração da pessoa do homem da casa. Nós estamos com filhos rebeldes, filhos com transtornos, filhos em crises, porque o homem sumiu de dentro da casa. A voz que ele escuta é apenas a voz da sua mãe. Não adianta profetizar se tu continua em silêncio. Não adianta profetizar se é a serpente que convence a sua casa e a sua voz é uma voz que não se pronuncia em nada. Amém? Amém. Amém? Amém, pastor. Eu tenho lidado com pessoas que estão traumatizadas, mulheres traumatizadas, filhos traumatizados por homens em silêncio dentro de casa. E quando fala é para ser grosseiro, quando fala é para ser ignorante, quando fala é para ser soberbo. A sua voz não é para mostrar grosseria nem arrogância, é para dar direcionamento para a sua família. A sua masculinidade não está no tamanho do seu grito, a sua masculinidade está no posicionamento daquilo que Deus está te direcionando. Um grande homem não é aquele que diz, está subindo montanha. Não, um grande homem é aquele que se posiciona dentro da sua casa. Glória a Deus, Pai, todo sempre. O seu filho está sendo induzido por outras amizades porque você não tem amizade dentro da sua própria casa. Porque você não é influente dentro da sua própria casa. Porque a sua voz não é ouvida dentro da sua casa. Então não tem como eu pensar em família se os homens continuam em silêncio. Não tem como eu profetizar que vai ter restauração se você continua em silêncio. Não tem como profetizar que o diabo não vai entrar se você continua em silêncio. A sua voz precisa ser ouvida. A sua voz precisa ser uma voz de interrupção à fala da serpente. A serpente está falando na sua casa e tu diz, aqui
não, aqui tem uma autoridade que Deus liberou sobre a minha vida e aqui tu não tem voz. Em nome do Senhor Jesus, que Deus restaure o sacerdócio dentro da nossa casa. Que Deus restaure a figura masculina dentro da casa. Glória e sejam dadas ao nome do Senhor. Que Deus restaure a autoridade que Ele liberou sobre você, homem. Glória a Deus. Amém. O silêncio de Adão é terrível. Ele produz problemas terríveis. Problemas terríveis. A tentação está acontecendo. Eva está sendo enganada. E ele está calado. Ele está calado. E todo silêncio é usado como argumento para acusar outras pessoas quando as coisas estão erradas. O silêncio de Adão foi usado como instrumento para dizer: a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Toda vez que alguém se silencia quando a serpente está falando, ele procura um culpado para os problemas que aconteceram enquanto ele estava em silêncio. Eu nunca falei nada, foi a mulher que falou. Eu nunca disse nada, foi a mulher que disse. Deus está dizendo: o problema não foi o que a mulher disse, o problema foi a sua falta de posição dentro da sua casa, a sua falta de postura. Então, a sua ausência de postura foi terrível, ao ponto de você estar procurando uma culpada ou um culpado dos dilemas dentro da sua casa. Deixa eu dizer, tem coisas que não é o diabo que está agindo na sua casa, tem coisas que é o teu silêncio que está provocando dores terríveis dentro da sua casa. Amém. Aí tu acha que já é suficiente você trazer dinheiro para casa. Deus está dizendo: não é o suficiente. Já põe um tênis novo no pé do menino, não é suficiente. Ele quer ouvir sua voz. Eu trago comida para minha casa, eu chego muito cansado e durmo. Esse não é o teu lugar. O teu lugar é mesmo cansado, você precisa ter voz dentro da sua casa. Até quando a internet vai pastorear a sua casa? Até quando a Netflix vai pastorear a sua casa? Eu estou aqui pelo pastor. Ele precisa ser o pastor da casa dele. Tu precisa ser o pastor da sua casa. O pastor Rogério é o pastor da igreja, mas o pastor da sua casa é você. Eu também se posicione. Todo fracasso familiar, a culpa é sua. Todo divórcio, a culpa é sua. Para de culpar a mulher, a culpa é sua. Você precisa se posicionar dentro da sua casa. Eu pergunto para vocês. Qual voz influencia mais? A voz de Deus ou a voz do diabo? A voz de quem? A voz de Deus ou a voz do diabo? Qual voz influencia mais? A de Deus? Então por que pessoas estão pensando em divorciar? Aleluia! Então por que ir por bar está chamando mais atenção do que vir para a igreja? Porque esse coração rebelde de se sujeitar ao seu pai é terrível no seu coração. Se Deus falou que você tem que se sujeitar ao seu pai, Deus lhe falou. Então por que tu não obedece? Em teoria, a voz de Deus é mais importante, mas a voz que causa mais impacto em nós não é a divina, é a satânica. O que está provocando distorções dentro da casa é porque a voz de Deus não é aplicada, mas a voz de Satanás é aplicada. Tu tem certeza? É isso mesmo. Por quê? Porque Eva está passando lá todos os dias e entende que aquele fruto não pode comer. Ela entende que o fruto é bonito, mas ela entende, Deus falou para ela não comer. Mas o que fez ela parar e sentir vontade de comer? Porque o problema não é o fruto, o problema não é belo, não, era desejável. O texto diz, o fruto era desejável, mas o que faz ela querer para comer o fruto? Parou para dialogar com a serpente.
E a voz da serpente influenciou muito mais ela do que a voz de Deus. O problema não é o bairro que você está passando em frente. O problema não é o lugar que você está vendo e falou, uau, lugar bonito, todo mundo lá se divertindo, sorrindo, uma falsa alegria. O problema não é esse. O maior problema é que você está sentando para ouvir a voz da serpente que está te influenciando ao ponto. Não vale a pena a fidelidade. Não vale a pena permanecer dentro da igreja. O problema não é o que você está vendo. Você toda hora passa, vê alguém armado, vê alguém se drogando. Porque você está influenciado, jovem, ao ponto de falar, eu quero provar a bebida, eu quero provar as drogas. Por quê? Porque uma voz está te influenciando muito mais do que a voz de Deus. E a voz da serpente. O problema não é que é desejável. O problema é que você está indo em direção, porque estar no culto passou a ser um ato religioso e você não está prestando atenção no que Deus está falando no culto. Mas você presta muita atenção no que a serpente está comunicando para você toda hora. O que a Eva comunica para a serpente é um diálogo equivocado do que Deus falou. Deus falou uma coisa, Eva entendeu outra coisa. E é isso que está acontecendo. Por que as famílias estão quebrando? Porque Deus está falando uma coisa, nós estamos entendendo outra. Mas o que a serpente fala, nós entendemos ponto por ponto. Porque nós não esquecemos o sermão da serpente, mas esquecemos o sermão de Deus. Porque esquecemos da mensagem de Deus e lembramos do que a serpente está nos convencendo a fazer. Porque a mensagem de Deus não nos tira o sono de pensarmos nela a noite toda. Mas porque a mensagem de Satanás está nos influenciando ao ponto de a gente perder a noite de sono e planejar como vamos pecar no outro dia. Amém. Estamos pensando família. Então todo jardim, ou toda família é expulsa do jardim quando a voz da serpente está falando mais alto do que a voz do Deus que criou o jardim. Quando a voz de Deus não faz mais efeito na sua família, só a voz da serpente tem autoridade dentro da sua casa, estar no jardim já não fará mais sentido para você. Estar em família não fará mais sentido para você. Viver uma relação sadia não fará mais sentido para você. Quando começou, você sempre amou, você sempre respeitou. Quando foi que você começou a sentir ódio, distanciamento de quem Deus colocou do seu lado? Quando foi? Quando a serpente te convenceu que essa pessoa não era a pessoa adequada para estar do seu lado? Quando foi? Quando foi que a serpente começou a falar no teu ouvido que você nasceu na família errada? Quando foi? Quando foi que a serpente te ludibriou ao ponto de você querer abandonar tudo? E você tinha sonhos com os que estão do seu lado e você não sonha mais, só suporta. Quando foi? Hoje, em nome de Jesus, quebre toda aliança com a serpente. Hoje, em nome de Jesus, tampa os ouvidos para a voz da serpente. Hoje, em nome de Jesus, abra o seu coração para aquilo que Deus está falando com você. Ah, pastor, não acordei bem, mas fique com a palavra que Deus liberou sobre você. Você vai viver em paz. Deixa eu te dizer, a serpente está fazendo uma proposta mentirosa para você. Ela está dizendo que você terá vida e você não encontrará a vida. Ela está dizendo que você vai ter conhecimento e você está perdendo conhecimento. Ela está dizendo que se você provar, você não vai experimentar a morte, mas a morte já está te abraçando. Deus está dizendo, pare de dar ouvido à serpente. Expulse das suas relações toda a voz que é voz diabólica. Expulse do seio da sua família todo mundo que se infiltra para gerar discórdia,
discórdia, para gerar confusão, para gerar conflito dentro do seu lar. Expulse a serpente. Quer viver de profético? O profético é decisão, decisão familiar, decisão do cabeça da casa, decisão de masculinidade, decisão de ela dizendo: eu não te escutarei. A palavra que Deus liberou sobre a minha casa não é essa. A palavra que Deus liberou sobre a minha família não é essa. Essa desgraça não vai permanecer na minha casa. Não haverá vício dentro da minha casa. Não haverá pornografia dentro da minha casa. Eu fico com a palavra que Deus liberou sobre a minha casa. Pega a mão do seu irmão que está do seu lado, balance ele e diga: a única pessoa que vai sair do jardim é a serpente. A única pessoa que vai sair do jardim é a serpente, é o diabo. Ninguém vai sair de casa. Não haverá destruição do seu lar, não haverá quebra de aliança. A única pessoa que vai sair é a serpente. Se posicione hoje. O que destrói terrivelmente Acabe é se casar com Jezabel, filha de Etibaal, que acaba com Acabe. É que ele está em silêncio e perdeu a voz. Ele permite o culto a Baal dentro de casa. Ele permite idolatria dentro de casa. Ele permite o reino se curvar diante de Baal dentro da sua casa. Ele está em silêncio. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sempre explico isso. Eu sempre explico isso. E quando Acabe morre, recebe uma flechada, Jezabel está totalmente desestabilizada, porque o poder dela dependia do silêncio de Acabe e do poder de Acabe. Deixa eu te dizer uma coisa. Oh, irmão, tu está permitindo coisas entrar na sua casa e você está calado. Você está permitindo algumas imagens entrar na sua casa e você está calado. É melhor um dia de conflito do que uma família perdida. É melhor um dia um filho de cara feio do que um filho perdido na estrada. Glória, se juntar nessa nome do Senhor. É melhor um dia de conflito do que uma casa destruída. Glória a Deus. Irmão, tem hora que não tem como evitar o conflito. Vai diante do conflito. Conflito sim, mas família de pé. Conflito sim, discordância sim, mas a minha família está de pé. Oh, irmão, Deus está nos chamando para nos posicionarmos. Pegou o fruto? Deu para Adão? E toda a escritura está dizendo que quem foi enganado foi Eva, mas quem errou foi Adão. A escritura termina assim: o primeiro Adão pecou, não diz Eva, diz Adão. O problema não é o que o seu filho está fazendo. O problema é ter o silêncio enquanto ele está fazendo aquilo que não glorifica a Deus dentro da sua casa. O pai não é ele, é você. Se posicione hoje. Oh, meu Deus. Eu não vim pregar para virar. Eu vim pregar porque esse índice de famílias destruídas está aumentando cada vez mais. Verdade. Esse índice
de supervalorização de microfone e pouca valorização da família está aumentando. Tem homens que são um leão, uma leoa com o microfone na mão, mas é um gatinho dentro de casa. Grita com todo mundo, mas em casa perdeu a autoridade. Que ninguém me reconheça como um pregador, mas que eu não perca a autoridade dentro da minha casa. Que ninguém me diga que eu bom, mas que a minha casa entenda que eu tenho autoridade dentro da minha casa sobre os meus filhos. Glória a Deus. Posso perder a agenda, mas não posso perder minha família. Posso perder contatos, mas não posso perder minha família. Oh, não deixe sua família cair, não deixe sua família ser destruída. Oh, em nome do Senhor Jesus, a gente se posicione. Se posicione, irmão. Tome postura hoje. Glória a Deus, glória. Não deixe aumentar o problema dentro da sua casa. Não deixe a crise aumentar dentro da sua casa. Deus está falando que é uma bênção sobre a sua família. Deus está falando que tem um futuro brilhante sobre a sua família. Se apegue ao que Deus está falando. Se prenda no que Deus está falando. Se posicione diante daquilo que Deus está falando. E o resto ele vai cuidar. O resto ele vai cuidar. Ele já preparou um jardim. Ele já preparou um ambiente favorável para a sua família viver em paz, para a sua família viver em gozo, para a sua família viver alegre. Deus não vai preparar um ambiente, já foi preparado. Viva esse ambiente. Desfrute a paz familiar. Desfrute a alegria. Desfrute as bênçãos que Deus está liberando sobre o Senhor. Mas para você desfrutar, você não pode ouvir a voz da serpente. Paulo, quando escreve Efésios 5, ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E depois ele explica por que ser cheio do Espírito Santo. Aí ele diz, porque o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Porque a esposa tem que se sujeitar ao seu marido. Porque o filho tem que obedecer ao seu pai. Porque o pai não pode irritar o seu filho. Ele está dando lições familiares. O pai tem que saber tratar o filho tem que saber tratar o pai. A esposa tem que se comportar da forma adequada com o marido tem que se comportar da forma adequada com a esposa. Não existe mágica, não existe pozinho que vai restaurar aquilo a qual você não se posiciona dentro da sua casa. Não existe. Eu poderia te falar, hoje mudou tudo. Não, se tu não se posicionar, nada muda. Se a postura não mudar, nada muda. Se a visão não mudar, nada muda. Glória a Deus. Que hoje seja uma noite de reconciliação dentro da sua casa. Glória a Deus. E hoje seja uma noite de pedido de perdão dentro da sua casa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te pedir perdão. Porque eu estava trabalhando o dia todo, você estava aqui dentro de casa e eu peguei toda a responsabilidade da casa para você e parei e abri mão da minha responsabilidade dentro da minha casa. Que haja um pedido de perdão. Quero te pedir perdão. Porque a influência dos filmes, a influência da Netflix, a influência do vizinho, a influência de tantas outras pessoas está mudando o meu olhar que eu tenho acerca da sua pessoa. Quero pedir perdão. Queremos expulsar a serpente hoje. Aqui tu não terá mais voz. Aqui tu não tem mais espaço. Aqui tu não tem mais lugar. Glória a Deus. Como vive em paz em casa, expulsando a serpente e ouvindo o que Deus está falando. O que Deus está falando. Vou ficar com o que Deus está falando. Porque no olhar, o que a serpente está oferecendo é mais atrativo, porque o proibido é o inédito, é o que lhe dá poder, é o que lhe dá uma falsa segurança. Mas o que Deus está falando é princípios,
Princípios não podem ser quebrados. Quando os princípios são quebrados, uma casa é quebrada. Deus não quebra os princípios, Adão. Ensina a tua mulher não quebrar os princípios, Adão. Porque se essa casa não quebrar princípios, a eternidade vai continuar fluindo aqui dentro desse jardim. A paz vai continuar dentro desse jardim. Não quebre o princípio. Não quebre os votos que você fez no altar quando você quis casar. Não quebre o princípio. Não tem os princípios de pé. E o resto? Ele vai cercar a sua casa. Ele vai cercar a sua família. Hoje é tempo de interromper diálogos que não edificam. Hoje é tempo de interromper e quebrar o silêncio. Feche os seus olhos. Eu disse que seria errado. Quando você se calou? Por que você está se calando? Quando foi que a voz da serpente fez mais sentido que a voz de Deus dentro do seu interior? Quando foi que a serpente te convenceu que o seu casamento e sua família é um lugar entediante? Quando foi? Quando foi que a serpente te convenceu que ser jovem na igreja é ser quadrado, é ser louco, é ser doido, é melhor abandonar? Quando foi? Quando foi que a serpente te induziu que viver em santidade não é o melhor lugar? Quando foi? Quando foi que a serpente te induziu que fidelidade não é o melhor lugar? Quando foi? Quando foi que a serpente te induziu que você não deve se sujeitar ao seu pai, você não deve obedecer ao seu pai, que você deve se rebeliar a ele? Quando foi? Quando foi? Quando foi que a serpente induziu o seu coração cheio de mágoas, cheio de rancores, está dizendo, isso aqui está chato demais, é melhor eu meter o pé, é melhor vazar, eu ir embora? Quando foi? Aonde essa serpente está falando? É no seu trabalho? É na sua casa? É na sua faculdade? É onde? Aonde que ela está falando para te convencer contrária à vontade estabelecida pelo próprio Deus? Porque essas amizades que deveriam te levar para Deus, elas estão te levando para um lugar de abandonar sua família, de abandonar o seu lar, de abandonar princípios. Porque essas relações de amizade estão te tirando do lugar da oração, do lugar da busca. Porque essas relações que estão entrando dentro da sua casa, em vez de trazer paz para dentro da sua casa, está trazendo conflito para dentro da sua casa. Por que você silenciou e quando fala você se tornou um homem arrogante, ignorante, bruto? Por quê? Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor. Eu sinto a tua presença. Eu oro ao Senhor e te peço, traga restauração nas famílias aqui. Glória a Deus. Deus, eu oro ao Senhor pedindo, em nome de Jesus, toda voz diabólica, toda serpente que tenta infiltrar dentro da nossa casa, hoje ela vai bater em retirada em nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos faça enxergar, nos faça ver com clareza as estratégias da serpente para destruir a nossa casa, as estratégias da serpente para destruir o que o Senhor construiu. O Senhor construiu um jardim e Adão e Eva estão sendo expulsos do jardim porque deram ouvido à serpente. Deus, o que o Senhor criou nós não perderemos. O sentimento que o Senhor colocou no nosso coração nós não perderemos. A responsabilidade,
A responsabilidade que o Senhor entregou nas nossas mãos, nós não perderemos. Não, nós não perderemos as bênçãos do Senhor. Não, nós não perderemos. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos enriquecido, o Senhor tem aberto as portas, o Senhor tem nos prosperado. Nós não perderemos por causa da voz da serpente. O Senhor tem nos levado a lugares altos, o Senhor tem nos feito experimentar coisas extraordinárias. Nós não perderemos por causa da voz da serpente. Serpente, em nome de Jesus, eu não prego para você, mas tu vai te retirar hoje. Serpente, em nome de Jesus, não haverá divisão, não haverá contenda, não haverá separação, haverá respeito, haverá amor, haverá carinho, haverá crescimento, haverá unidade dentro da nossa casa, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Oh, enquanto estou pregando, enquanto estou pregando, orando ao Senhor, e demônios aleluia, estão se agitando. Tem demônios que estão desesperados, porque a cilada já estava preparada, mas Jesus revelou a cilada. oh, glória a Deus. A cilada já estava preparada para te levar para mentira, para prostituição, para engano, mas Jesus veio e falou: estou quebrando o laço do passarinheiro hoje. Estou quebrando o laço do passarinheiro hoje. Estou queimando os carros no fogo. Oh, eu estou desfazendo na loja. Estou tirando. Glória. Tu não vai sair daqui. Tu não vai dar lugar aos seus desejos. Tu não vai dar lugar às suas vontades. Tu não vai dar lugar às suas concupiscências. Tu vai ficar firme naquilo que Deus falou sobre você. Ainda que doa. Ainda que doa. Permaneça. A glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.